Sejam todos bem-vindos, gente. Então, vamos falar sobre esse encontro de hoje aqui. O tema é a raiz da questão. Neste encontro de hoje, a gente vai estar olhando... Eu chamei pessoas aqui que queiram receber a leitura energética, porque eu vou estar usando vocês como exemplo, vocês de cobaia, né, por assim dizer, para demonstrar como que é esse caminho que fazemos para identificar a raiz da questão, qualquer questão que seja, tá? Porque qualquer coisa que esteja na nossa vida, atrapalhado, não está fluindo bem, está dolorido, está pesado, qualquer coisa que se manifesta no nosso corpo, realmente exteriormente a nós, existe uma causa. A gente está num plano de existência onde existe a lei da causa e efeito que está regendo as coisas. Então, para qualquer efeito na sua vida, existe uma causa. E o processo de leitura energética é identificar essas causas, porque para que a gente possa terminar esse efeito, a gente tem que também parar a causa. A gente tem que terminar isso na raiz, ok? Eu não sei se a Cida já está ouvindo a gente. Cida, se você estiver ouvindo, dá um sinal aí só para eu ficar mais tranquilo, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai seguindo o nosso encontro aqui. E eu vou pedir para que vocês se apresentem, tá? Por que eu vou pedir para vocês se apresentarem? Primeiro, para a gente criar uma sintonia, para a gente saber cada um que está fazendo aqui, né? Se vocês que estão aí com a câmera fechada não quiserem abrir a câmera, tudo bem, ok? Se vocês não quiserem também abrir o microfone também, tudo bem. Se quiser só digitar no chat, se apresentando também, fica à vontade. Desculpa. E aí, se vocês quiserem abrir o microfone, pode se apresentar. Como é que eu quero que vocês se apresentem? Fala o nome de vocês, pode falar de onde está falando, né? De qual cidade, estado do Brasil. E me fala, assim, se você pudesse olhar com mais profundidade para alguma questão na sua vida, alguma coisa que não está legal, seja uma emoção, seja, sei lá, alguma coisa que não está fluindo, algum bloqueio, alguma área da vida, alguma coisa assim que não está legal, sabe? A gente vai entender a raiz disso, pode falar, sim, superficialmente sobre essa questão, tá? Não precisa se aprofundar, porque a gente vai se aprofundar na hora da leitura de fato. Eu não sei se vou conseguir fazer a leitura com todo mundo aqui, mas também vai ter pessoas aqui que não estarão recebendo a leitura, né? Então, tudo bem, porque a gente vai fazer um bem bolado para que todo mundo possa receber o que a gente tem para oferecer aqui. Então, bom, já me apresentei, eu sou o Felipe, eu estou falando de São Paulo, capital. E se vocês quiserem agora, se apresentem. Se demorarem, eu vou chamar pelo nome, tá? Quem gostaria de se apresentar primeiro? Vou me apresentar, tá bom? Meu nome é Deise, tá com o nome do meu filho aqui, mas é Deise. Eu tenho o mesmo tempo de formação do Felipe, né, como terapeuta energética. Hoje eu atendo, o meu foco maior são os animais, né? Eu sou comunicadora intuitiva e o que eu gostaria de trabalhar hoje... eu sou de São Paulo, capital também. E o que eu gostaria de trabalhar hoje é o que está me bloqueando de avançar no meu propósito, né? Então, essa é a questão que eu gostaria de trabalhar. E boa noite para todo mundo, que eu falei tudo ao contrário, mas está tudo certo. Perfeito. Seja bem-vinda, Deise. Você é muito querida. O Gessé se apresentou aqui por mensagem, né? Ele falou, boa noite, eu sou o Gessé, estou no Rio Grande do Norte. Fica à vontade, viu, Gessé, se quiser. Você já está mandando mais mensagem aqui, deixa eu ler. Para quem estiver depois vendo a gravação, né, saber quem está se apresentando. Trabalho com terapia de reprocessamento regenerativo. Muito, muito legal. Acho que é isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Thalita. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos te ouvindo, Thalita. Eba, que bom. Então, eu falo de Curitiba, Paraná. E eu acho que, bom, tem várias questões da minha vida que eu vejo que está assim, um tanto bloqueada, sabe? Principalmente na parte profissional e financeira. Eu tenho muitas ideias, mas as coisas demoram de ir para frente ou geralmente ficam pelo meio do caminho. E acho que a questão mais importante para mim hoje, esquecendo todas essas que nem eu falei, são muitas questões, é o meu relacionamento com a minha mãe.
A gente tem muita dificuldade de ter um bom relacionamento entre mãe e filha. A gente passou por muita coisa, e principalmente na minha infância, adolescência, e hoje eu vejo que tem ainda respingo dessas situações. Então, eu sinto esse bloqueio, sabe? Eu gostaria de melhorar muito isso. É isso. Legal. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada. Deixa eu só ouvir a Cida, porque ela mandou uma mensagem aqui para mim. Só um momentinho. Ela não está conseguindo ouvir mesmo. Cida, poxa vida, infelizmente, então não vai ter como resolver. Você vai poder depois ver a gravação, viu? Porque realmente não vou ter como te resolver isso agora. Já estamos iniciando aqui o processo mesmo, né? A gente já está se apresentando. Se você quiser ficar, fica à vontade, mas acho que como você não vai conseguir ouvir, né? Não vai adiantar muita coisa. Mas agradeço por você ter tentado também, viu? Agradeço de coração a tentativa. Gente, essas coisas de tecnologia às vezes pegam nós, né? Nem sei se Mercúrio está retrógrado, mas às vezes parece que está, né? Então, vamos começar. Eu vou mostrar para vocês aqui um aplicativo que eu vou usar, tá? Para a gente poder fazer esse mapeamento do nosso subconsciente. E a gente vai mapear para a gente exatamente ir caçando essas raízes, essas questões, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Thalita, você falou que ia trabalhar. Você consegue falar agora e depois não? Ou você consegue falar tranquilamente? Sim, dá para falar assim, bem tranquilo. A única questão é que eu tô a caminho do meu trabalho. Agora eu consigo falar bem tranquilo, assim, sabe? Se eu precisar responder alguma coisa ou falar alguma coisa. A única coisa é que o meu celular tá descarregando, mas eu acho que vai dar certo. Tá. Vamos começar com você, então, para o seu celular, pelo menos, aguentar, para você poder ver como que é, tá? Tá bem. Então, assim, para que a gente possa começar essa leitura, eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, tá? Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Beleza. Ok. Vocês estão vendo aqui minha tela, né, gente? Beleza. Então, vou entrar aqui. Opa, mapa errado agora. Porta. Cadê? Aqui, achei. Beleza. Então, aqui tem nosso mapinha de leitura energética, né? Vocês estão conseguindo enxergar, certo? Poxa vida, esse negócio aqui entrou aqui. Tem que entrar no... beleza. Então, a gente vai começar com a Thalita, tá? Deixa eu botar o nomezinho dela aqui, Thalita. O Fê, o meu tá escuro, não aparece imagem. Ixi, Maide, só o seu, será? Não sei, o meu só aparece o seu nome e está escrito em inglês. Passa para o lado a tela aí no seu Zoom, vê se aparece alguma tela aí, aqui que eu estou mexendo. Para mim também tá carregando, mas ainda não apareceu o compartilhamento da tela. Entendi. Achei que já estava aparecendo. E o meu não tem. Bom, Deixa eu ver se é isso aqui. Para mim também está carregando, não aparece ainda. tá, deixa eu tentar compartilhar novamente. Deixa eu ver. Estou compartilhando a tela, beleza. Agora vocês estão vendo alguma coisa? Não? Bom, para mim continua carregando. Deixa eu ver. Para mim só fica uma tela preta com o seu nome. E aí você fica lá em cima, mas a maior parte fica tudo escuro. Mas que coisa ruim isso aqui, viu, gente? Porque isso aqui eu tinha programado exatamente para mostrar e eu tinha até testado isso daqui. Não sei porque não está aparecendo, viu? Deixa eu tentar... Bom, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar um quadro branco. Vai ser mais difícil de fazer esse rolê, mas não tem problema. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Texto. Tá. Thalita, né? Vamos colocar aqui. A questão da Thalita.
A Thalita, gente, ela tem uma questão que é uma relação com a mãe dela que não tá legal, certo, Thalita? Me fala mais sobre isso. Exatamente. A gente não tem aquele, como eu posso explicar? Não é nem um afeto de mãe e filha. A gente fala, a gente conversa, mas é uma relação muito rasa. Por ser uma Uhum, relação entre mãe e filha, deveria ter mais contato, mais troca, e não tem. E assim, eu sinto entendi. que é pela minha parte, sabe? Acho que é importante falar isso. Eu sinto que eu estou bloqueada com isso. Ela está aberta, mas infelizmente eu me bloqueio. Até tento, mas não consigo. Tá, tudo bem. Então, vamos começar aqui, Thalita, olhando para essa primeira questão que você falou, que seria a falta do afeto, certo? Acho que você acha que essa é a coisa mais que pega, assim, na relação com a sua mãe? Me desculpe, eu acho que eu não expliquei bem. Não é questão de falta de afeto, até tem. Acontece que a gente não tem uma intimidade como mãe e filha. Não chega a ser uma falta de afeto, mas chega a ser uma relação bem rasa, sabe? E não Entendi. deveria ser. Beleza. Bom, isso aqui, olha que coisa chatinha, eu tentei, tá, consegui. Então, é uma relação rasa, seria isso, né, o que te incomoda nessa relação, você acha? Sim, porque eu sinto que a minha mãe está aberta e toda vez que eu tento me conectar melhor com ela, eu não consigo. Eu me bloqueio por conta de N coisas que já aconteceu na minha infância e adolescência. Tá, não consigo me conectar com a mãe. Tá, beleza. Deixa eu diminuir aqui. Então, essa é a primeira coisa que a gente está olhando aqui, essa afirmação. Não consigo me conectar com a minha mãe, ela está aberta, mas mesmo assim não consigo. Beleza. Agora, Thalita, para a gente poder aprofundar e entender o porquê que você não consegue se conectar com a sua mãe, você já tem ideia de que são das vivências, os traumas, tudo mais, mas a gente quer saber com mais clareza, com mais precisão ainda, o que de fato aconteceu que fez com que você sentisse que você não consegue se conectar com ela, certo? Então, eu vou pedir a sua permissão, Thalita, para eu poder acessar o seu campo energético agora, e aí eu vou fazer aqui a leitura do seu subconsciente e trazer essas informações do que está causando isso, tudo bem? Sim, tudo bem, claro. Então, com licença. Sim, não, não, não. Meu nome é Felipe, meu nome é Thalita. Beleza, eu já acessei aqui o seu campo. E agora eu vou fazer as perguntas e fazer o teste muscular para identificar sim ou não para as perguntas que eu for estar fazendo, tá? Isso aqui é uma explicação para quem sabe o que é teste muscular vai saber do que se trata, quem não sabe, depois eu explico, tá? Mas basicamente é uma forma de a gente obter informações através do corpo, e essas informações vêm do campo energético, no caso do seu, né? Então, agora eu vou perguntar se o que está causando essa não conseguir se conectar com a mãe, né? E eu vou perguntar se é uma energia, se é um parâmetro, se é os dois, tá? E eu já vou explicar o que, que é isso. Meu nome é Thalita, eu não consigo me conectar com minha mãe, sim. E o que causa isso? Alguma energia? Sim. Algum parâmetro? Não. É apenas uma energia? Sim. É alguma emoção presa? Sim. Tá. Então, aqui eu fiz a pergunta, o que está causando, se é alguma energia, se é algum parâmetro, e a resposta que eu obtive é de que é uma emoção presa, uma energia emocional que está presa. Beleza. Agora que a gente pegou aqui essa emoção presa, a gente vai perguntar se tem mais alguma coisa por trás dessa emoção presa, ou se essa emoção presa já é a raiz, tá? Que a gente desceu um degrauzinho aqui. Vamos lá. Essa emoção presa é a raiz mais profunda? Não. Tem alguma raiz mais profunda do que isso? Sim. E o que que é essa raiz mais profunda? É alguma outra energia? Sim. Algum parâmetro? Não. É uma energia. Beleza. E essa energia é uma emoção presa? Sim. Beleza. Então, dentro dessa questão, a gente identificou o quê? Outra emoção presa, tá? Emoção presa 2, né? É alguma coisa mais profunda.
E essa emoção presa, eu já vou perguntar qual emoção que é. É uma emoção... E eu vou aqui, gente, utilizar o quadro das emoções do Dr. Bradley Nelson. Eu acho que vocês, alguns de vocês conhecem, outros não, mas é basicamente uma tabelinha com emoções que a gente consegue identificar nela qual emoção que está aqui trazendo, a gente está trazendo do subconsciente. Então, está lá coluna A, coluna B, fila par, fila ímpar, fila 1, fila 3, fila 5. Na fila 5 já tem quase tudo decorado. É conflito? Sim. É uma emoção presa de conflito. Ok. Então, essa... Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Eu? Não. Tá. Vou botar aqui entre parênteses que é uma emoção presa. Então, agora a gente já está chegando numa parte aqui um pouco mais profunda, né? Essa emoção presa, ela estava conectada com uma raiz mais profunda, que é um conflito, que também é uma emoção presa. E aí, agora a gente vai perguntar aqui para o subconsciente. Essa emoção presa é a raiz mais profunda do porquê a Thalita não consegue se conectar com a mãe dela? Sim. Ok, a gente já chegou na energia raiz. Tá vendo? Foi assim, foi 2 etapas praticamente, né? Foi só as 2 perguntas que a gente fez. Agora a gente tem que entender o que esse conflito está fazendo aí, né? De onde é que surgiu. Então, eu vou perguntar que idade que surgiu esse conflito. Foi com mais de 10 anos? Não. Foi com mais de 5 anos? Sim. Foram 6 anos, 7, 8, 9. Então, foi com 9 anos que esse conflito surgiu. Vamos botar aqui 9 anos. E, vou botar em verdinho aqui. E esse conflito, né? Ele foi gerado por mim? Não. Por alguém que eu conheço? Sim. No caso, se a gente está falando da mãe, já vou perguntar, esse conflito eu absorvi da minha mãe? Sim. Então, esse conflito, Thalita, que você está segurando em você, que te impede de conectar com da sua mãe, veio da sua própria mãe, aparentemente, tá? Lembrando que essas leituras, gente, elas não são 100% precisas. A gente está obtendo informações, puxando essas energias e a gente vai encaixando no que faz sentido, tá? Se não fizer sentido, pode falar, tá bom, Thalita? Então, foi alguma situação com 9 anos que você viveu. Já vou trazer mais algumas informações para já perguntar se você lembra disso. Foi alguma situação que aconteceu na minha casa? Não. Eu estava fora de casa, eu estava na rua? Sim. Estava passeando com a minha mãe? Sim. Tinha mais alguém além da minha mãe? Não. Tinha algum pet com a gente? Não. Que me veio essa coisa de um cachorrinho, resolvi perguntar, né? Esse é um processo muito intuitivo, gente. Então, quando vem alguma ideia, a gente normalmente confirma essa ideia, porque pode ser da intuição. Então, aparentemente, foi algum conflito que a sua mãe estava experienciando quando vocês estavam passeando, estavam na rua, aparentemente. Tinha mais alguém envolvido neste conflito? Sim. Alguém que estava lá presente? Sim. Alguém que discutiu com a minha mãe? Sim. Tá. Isso foi em algum comércio? Foi alguém que estava trabalhando? Não. Foi alguma pessoa conhecida da minha mãe? Sim. Foi alguma amiga? Amigo? Não. Algum familiar? Sim. Foi a mãe da minha mãe? A resposta aqui foi que deu sim. Tá? Então, eu já trouxe algumas informações e, Thalita, eu vou perguntar para você. Faz sentido? Você consegue se lembrar qualquer situação que você tenha vivido por volta dos 9 anos, onde você viu a sua mãe entrando em conflito com a sua avó? Não. Bom, pode ser pela avó paterna, né? Entre essa faixa que você falou, entre 8 e 9 anos, foi o período que meu pai e minha mãe se separou, eles tinham um casamento de 11 anos. E nessa época ela teve um conflito sim com a família do meu pai e a minha avó paterna, porque a minha avó materna eu não conheço. E foi bem entre 8 e 9 anos que isso aconteceu. E a separação dos meus pais foi o começo do caos, sabe? Desde aquela época começou a nascer um sentimento bem ruim, porque até então eu era criança, não entendia o motivo da separação, e eu achava que toda a culpa foi da minha mãe. E claro, não foi, mas enfim, foi o começo aí de um sentimento tóxico, vamos dizer assim, que foi nascendo. Entendi.
Então, vamos trazer um pouco mais de clareza sobre isso, porque agora a gente trouxe essas informações, você encaixou o que fez sentido, o que não fez sentido, a gente agora vai tentar entender, tá? Ok. Então, a gente pergunta aqui, esse conflito foi com a mãe da minha mãe ou foi com a mãe do meu pai? Foi com a mãe da minha mãe? Sim. Com a mãe do meu pai? Não. Esse conflito em relação à mãe da minha mãe foi porque minha mãe tinha separado do meu pai? Sim. A minha avó materna, ela achou que a minha mãe fez uma escolha errada ao separar do meu pai? Sim. Você lembra se tinha algum conflito nesse sentido da sua mãe com a mãe dela, da sua mãe tipo, ter achado ruim ela ter se separado? Da sua avó ter achado ruim? Não, Nada que você se lembre, né? não aconteceu mesmo. A minha mãe, ela foi criada por madrasta e ela morava em outra cidade, e ela se mudou e não teve mais contato com a família. Tá. Então tá, essa informação então está um pouco incorreta, né? A gente vai tentar entender. A minha mãe estava vivendo esse conflito. Esse conflito era algo que estava sendo vivenciado enquanto eu estava passeando com a minha mãe? Não. Ok. Esse conflito foi vivido antes e quando eu estava passeando com a minha mãe, esse conflito veio à tona. Tá. Isso agora faz mais sentido. Agora, deixa eu perguntar. Esse conflito é em relação à minha avó materna? Não. Em relação à minha avó paterna? Sim. Agora a gente já está obtendo uma informação diferente, tá vendo? Porque o teste ele também vai se adaptando conforme a gente vai trazendo mais consciência sobre o que aconteceu. E tudo bem, tá? Como eu falei, não é 100% preciso, mas a gente está puxando essa energia. Então, essa questão de conflito da minha mãe com a minha avó paterna, isso vinha por conta do fim do casamento, certo? E qual que era o conflito? O que eu preciso saber desse conflito? Eu preciso saber o porquê do conflito? Não. Eu preciso saber quem estava nesse conflito? Não. O onde esse conflito foi feito? Sim. O como esse conflito foi feito? Não. Tá. E o quando? Também não. Então, a gente precisa saber o onde é que está a questão. Você se lembra, Thalita, se a sua mãe chegou a discutir, brigar com a mãe do seu pai, com a sua avó, em algum lugar específico? Você vem a sua memória? Ah, lembro sim, é bem nítido até. Um pouco antes da separação acontecer, uma vez a minha mãe me obrigou a mostrar onde que era a casa da minha avó, para ela poder ir até lá e, enfim, não sei o que aconteceu porque eu não entrei na casa, mas eu era pequena e eu lembro disso muito bem. E aí a sua mãe saiu, de alguma forma, assim, chateada ou com um estado emocional ruim de lá? Sim, sim, sim. A família do meu pai sempre foi muito unida e eu lembro que tinha alguém, parentes lá, não sei dizer quem porque eu não entrei, mas teve uma discussão, e uma discussão bem feia mesmo. Sim, muito feia. Entendi. Então, a pergunta que eu vou fazer agora é: esse conflito da minha mãe foi gerado nessa situação em família? Sim. E foi exatamente essa emoção que eu absorvi da minha mãe? Sim. Essa energia que eu absorvi da minha mãe diz respeito a rejeitá-la? Não. Deixa eu ver. Diz respeito a culpá-la? Sim. Então, parece que provavelmente a sua mãe se sentia um pouco culpada, mesmo que inconscientemente, pelo término do casamento. Quando atacaram ela, né, julgaram, enfim, isso provavelmente ressoou com ela, porque provavelmente ela estava se sentindo culpada. E esse estado emocional que você viu ela estando, você de alguma forma, Thalita, pode ter percebido como ela estava se sentindo, ter se simpatizado, se empatizado com ela, ou seja, ter sentido a dor dela, e você não soube o que fazer com essa dor, porque essa dor não era sua. E você não trouxe essa clareza para você de que essa dor não era sua. Você consegue sentir esse conflito em você, conforme a gente já falou sobre isso, Thalita? Trazer essas memórias à tona mexe um pouquinho, né? Acaba Tá. mexendo. Tudo bem, a gente não vai deixar você se sentindo mal, tá? Isso aqui é um processo de leitura, mas eu vou fazer com você essa liberação dessa carga emocional que você esteve carregando aparentemente desde os 9 anos, tá? Que aparentemente está te
impedindo de se conectar com a sua mãe. Antes da gente... Bom, acho que eu vou fazer o processo aqui, depois eu explico aqui, que eu vou mostrar com mais detalhes como que a gente olha para esse mapinha que a gente está criando aqui, tá? Então, assim, Thalita, eu vou pedir sua permissão para a gente soltar essa emoção de conflito que você comprou da sua mãe e substituir por clareza e por amor incondicional. O amor incondicional é uma energia coringa que vai se encaixar perfeitamente onde quer que você precise ali de cura, tá bom? Você dá essa permissão? Claro, claro. Sim. Tá, eu vou fazer o processo energético aqui, você só se abre e recebe, ok? Muito bem, vamos deixar a energia fluir. Respira fundo, tá? Respira fundo, vai soltando. Eu já vou confirmar aqui se saiu. Meu nome é Thalita. Sim. Eu ainda estou carregando este conflito? Não. Ele saiu com sucesso? Sim. Ok. Então, me fala agora você, Thalita. Como que você está se sentindo? Você ainda está sentindo essa carga aí? Ou está mais leve? Eu tô leve. Tô bem leve. E Legal. espontâneo isso, que curioso. É que a energia trabalha no nível que está além do tempo e do espaço. Então, é literalmente mais rápido do que a velocidade da luz, né? Mas, às vezes, leva um tempinho, realmente, para a coisa se assentando e tal. Então, tudo bem, ok? Agora que a gente liberou essa energia de conflito, que aparentemente era a raiz da questão, sobre você não conseguir se conectar com a sua mãe, eu quero, Thalita, que você pense na sua mãe agora, se conecta com ela, e veja como que você se sente em relação a ela e veja de verdade, seja sincera com você. Você sente que você ainda não consegue se conectar com ela ou já está mais fácil para você sentir que você pode se abrir para ela? E aí Eu me acho diz. que tá fácil. Tá fácil. Agora eu consigo compreender mais ela, porque vivendo esse processo, eu tinha liberado perdão e trabalhei nele, assim, sabe? Só que eu Uhum. senti que ela tinha alguma coisa me prendendo. Agora eu tô bem ansiosa para poder ver ela pessoalmente, mas pensando nela, assim, trazendo ela em mente, eu imagino que vai ser muito mais fácil, mais leve, sabe? Muito Ter bem, um contato com ela. perfeito. Agradeço demais a sua abertura aqui, tá, Thalita? Eu que É, e agradeço muito, gratidão, gente, caí aqui de paraquedas e muito obrigada por deixar eu participar. Obrigada mesmo. Gente, estou muito feliz, interessante. gratidão. Gratidão. Essas coisas acontecem, viu? Quando é para estar aqui, a pessoa está aqui de algum jeito, ela aparece, tá? Então, assim, agora eu vou estar dissecando um pouquinho, tá, gente, para explicar para vocês como que esse processo se deu, tá? De verdade, não foi um processo muito longo, porque essa questão não parecia ser tão complexa. Era simplesmente um conflito que você estava segurando que estava te impedindo de se conectar com a sua mãe. E esse conflito era exatamente um conflito que não que rejeitava, né? Mas que culpava a sua mãe pela ruptura da família, de alguma forma, né? da sua família, do seu centro familiar. Então, como é que a gente fez aqui, né? A gente primeiro pegou essa questão, deixa eu pegar aqui meu lapisinho. Beleza. Como é que... Ah, tá. Vou mudar aqui para amarelinho. A gente pegou essa questão principal aqui, que é não conseguir se conectar com a mãe, e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o seu subconsciente o que causava isso. A resposta foi que tinha uma emoção presa. E essa emoção presa eu não trouxe clareza sobre ela. Eu poderia saber qual a emoção presa que é. Podia ser lá uma desconfiança, uma angústia, um medo. Podia ser uma raiva. Pode ser qualquer emoção, mas a gente não precisou olhar para isso. Por quê? Porque o que importa para nós não é essa emoção que não é a raiz. A gente quer saber a raiz. Então, eu fiz a seguinte pergunta. Se essa aqui era a emoção, se essa aqui era a raiz mais profunda. A resposta que eu obtive foi não. Então, eu perguntei, então, qual que é a raiz mais profunda? É uma energia? A resposta foi sim. É uma energia, beleza. Então, eu descobri que eu perguntei se era uma emoção presa. Sim, a resposta deu sim. Fui lá e vi no quadro das emoções. Na verdade, eu não olhei para o quadro, porque esse quadro já
algumas coisas eu sei de cabeça, e verifiquei que era uma emoção de conflito. E aí eu fui trazendo informações sobre essa raiz. Né? Por exemplo, quando começou? Começou com 9 anos. Né? Eu poderia colocar aqui também aonde que isso surgiu, sei lá, num passeio. Na verdade, não foi um passeio, foi, na verdade, você ter ido... Você ficou no carro esperando, né? Mas a resposta que veio para mim aqui foi passeio, porque eu perguntei, mas, na verdade, essa foi a resposta que a gente teve, porque é o que mais se assemelhava ao que você, de fato, tinha passado ali, que era sua mãe foi na casa da família do seu pai, você ficou esperando, a hora que sua mãe voltou, ela já voltou, né, com algum conflito, e foi exatamente essa informação. E aqui eu quero trazer uma atenção mais importante para isso. Onde acho? Não dá para mexer isso aqui, não? Tá. Aqui. Tá. Eu vou botar aqui. Eu perguntei dessa emoção aqui, né? Conforme a gente foi trazendo informação e eu não tinha muita certeza sobre o que se tratava, né? A gente estava vendo o que fazia sentido e o que não fazia sentido. Eu perguntei o seguinte: o que a gente precisa saber sobre essa raiz? Uma coisa muito legal da gente perguntar: o que a gente precisa saber sobre essa raiz? E aí, são 5 coisas, basicamente, que a gente normalmente precisa saber sobre o que aconteceu conosco. A primeira coisa é o que aconteceu, né? A segunda coisa é quando aconteceu. No caso, foi 9 anos, a gente já tinha feito essa pergunta. O onde aconteceu, né? No caso, você estava ali na rua, num carro, não sei exatamente onde você estava, mas você estava esperando a sua mãe. E aí, o que mais a gente precisa saber? O porquê aconteceu. Às vezes, o que a gente precisa saber é o motivo pelo qual você sentiu algo, entende? Ou, se não é o que, o quando, o onde, o porquê, é o como. O como que a coisa aconteceu. Às vezes, a gente não sabe o como, nossa mente ainda está tentando entender o como. E se a gente não souber o que aconteceu, o quando aconteceu, o onde aconteceu, o porquê aconteceu, ou como aconteceu, a gente já pode estar faltando informações no nosso subconsciente e tornando-os incapaz da gente digerir essa emoção, e se a gente não digere, ela fica indigesta, a gente fica com essa emoção presa, tá? Então, para que a gente possa saber o que falta para a gente poder soltar essa emoção, é legal perguntar: o que falta eu saber? É o que aconteceu? É o quando aconteceu? É o onde? É o porquê? É o como? Então, a gente descobriu que o lance aqui, o que o seu subconsciente mostrou que era importante você saber? O onde aconteceu. Opa! O onde aconteceu. Isso aqui que era importante. E aí eu trouxe essas informações que a gente já tinha trazido. Você lembra se você foi com a sua mãe para algum lugar com 9 anos? Enfim. E aí a gente tinha trazido essa coisa do quem, né? Mas cadê? Onde, quando, por quê, como? Tem o quem também, gente. Então, são 6 perguntas, olha só. Quem? E aí tinha a avó. No primeiro momento veio vó materna, mas a gente corrigiu, porque não era uma resposta precisa. A resposta certa era a avó paterna. Então, a gente sabia que tinha a ver com a avó, tinha sido lá perto. E aí, conforme a gente foi trazendo essas informações, foi vindo à tona essa memória. Isso é natural de acontecer, tá, gente? Conforme a gente vai afunilando, fazendo essas perguntas, vai realmente vindo essa informação. Por quê? Porque conforme a gente vai fazendo essas perguntas, a gente meio que está mostrando para o nosso subconsciente que a gente quer chegar em algum lugar. E conforme a gente deixa claro isso, nosso subconsciente ele começa a liberar essas informações. Informações essas que poderiam estar no inconsciente de forma proposital. Ou seja, o nosso subconsciente, às vezes, ele realmente joga no inconsciente essas informações porque é dolorosa. Às vezes é alguma coisa que foi muito sofrida. E que trazer isso à tona traz esse sofrimento. Tanto é que, conforme a gente foi fazendo essas perguntas, a Thalita foi sentindo esse conflito. Ela foi sentindo esse desconforto. Quanto mais a gente chega perto da raiz, mais desconfortável fica, né? E o que acontece uma vez que a gente chega nesse ponto da raiz? É que a gente pode virar a chavinha. A gente pode soltar essa raiz, reprogramar se for algum parâmetro, ou realmente liberar se for uma emoção, se for uma energia. E aí, uma vez que você tira
essa raiz aqui, uma vez que você tirou isso daqui, tudo que estava em cima dela também cai, tá? Tudo acaba. Então, isso aqui é um processo para vocês começarem a entender visualmente aqui, né? Como que acontece esse mapinha dentro do nosso subconsciente, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Então, eu quero mostrar como que é feito isso. Agora eu já vou apagar aqui essa telinha, limpar meu desenho. Vou agora olhar para vocês aqui no rostinho de vocês. Cadê? Beleza. Agora eu tô vendo vocês. Agora, gente, eu quero, assim, comentar sobre isso, rapidamente. Então, teve toda essa estrutura que a gente foi fazendo as perguntas. Tem questões, gente, que são um pouco mais complexas, que a gente tem que fazer mais perguntas e aprofundar mais, tá? Mas é sempre legal confirmar, se a gente está querendo fazer uma leitura energética, confirmar essa é a raiz. Porque se essa for a raiz, então você pode dar toda a sua atenção para essa energia, essa raiz aí. Se não for a raiz, não perca tempo aí, sabe? Pergunta, então, qual que é a raiz e vai para o nível mais profundo. Porque é na raiz que a coisa vai mudar. Entende? Então, assim que a gente começa a trabalhar essa leitura. E só um parênteses bem rápido aqui, tá? Eu estou fazendo essa leitura energética com o teste muscular, à distância, né? Uma coisa que eu também ensino no YouTube. Mas dá para fazer, por exemplo, com o pêndulo. Então, eu poderia, por exemplo, pegar o nome da Thalita, botar no papelzinho com a data de nascimento, fazer um testemunho para ela, e aí botar assim na palma da minha mão, né, com o nome delazinho aqui, data de nascimento, e fazer assim com o pêndulo as perguntas, né? Sim, 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 né? E aí eu faço não, 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 e aí eu vou calibrar para ver se está direitinho aqui o pêndulo, e vou perguntar, por exemplo, tenho conflito aqui com a minha mãe? Aí a resposta aqui no caso já está dando não, porque o negócio já foi liberado, né? Engraçado. Na verdade, pode ser que eu estou pegando meu próprio campo, né? Não dela, não do dela. Mas, enfim. Então, agora eu vou fazer a quebra energética. Thalita, agora eu vou me desvencilhar do seu campo energético. Gratidão novamente por estar se abrindo, para a gente poder estar olhando um pouquinho do seu subconsciente, tá? E realmente é um processo bem... não é custoso, gente. Não envolve dor. Às vezes a gente tem que acessar um desconforto, às vezes a gente acessa isso. Mas é normal, né? Até porque a gente faz o processo de leitura energética quando a gente está com o intuito de curar algo, né? A gente não vai lá só para cutucar as feridas. E uma coisa interessante é que mesmo que você não tenha, por exemplo, ferramentas de cura energética, você pode curar isso de forma intuitiva no seu coração. Você pode trazer essa energia, se conectar com isso e respirar de forma consciente e ir trabalhando essa energia intuitivamente mesmo e realmente soltando essa carga e tudo mais. É claro que tem ferramentas que o processo já fica um pouco mais rápido, né? Porque daí você já dá um comando para a energia, tipo, vai embora. E a energia vai. Então, gente, quem agora gostaria de falar? Qual seria a próxima questão? Deise, quer falar? Você que está com a câmera aberta, não sei se a Cida já está ouvindo a gente, mas... Tô ouvindo, normal. Ai, que ufa, que bom. Maravilha. Meu Graças a coração está Deus. mais tranquilo. Mas Bom, você quer fazer eu não sei quem que se ofereceu a fazer, né, a leitura. deixa eu perguntar para a Cida. Cida, bom, primeiro, se apresente para a gente poder saber quem é você e fala qual que é a questão que você gostaria de olhar na leitura. Ó, meu nome é Maria Aparecida, me chamo de Cida, sou de São Joaquim da Barra e já acompanho o Felipe há bastante tempo. Amo todas as terapias dele. O meu caso, que está me incomodando muito ultimamente, é a ansiedade. E a ansiedade causa o medo e causa o pânico. Entendi. Bom, vamos olhar para essa questão, então? Beleza? Depois a gente olha para a sua questão, tá, Deise? Beleza. Então, vamos abrir um outro mapinha aqui. Vou tentar, ultiminha vez, tentar transmitir no outro aplicativo lá. Vamos ver se dá certo, gente. Ok.
Estão conseguindo ver a tela ou tá preto ainda? Tá preta. Tá, então, desse jeito não vai rolar mesmo, infelizmente. Mas tudo bem, eu faço aqui no quadro. Tava até aqui dando certo, né? Esse quadro branco, beleza. Então, agora é a vez da Cida, da Maria Aparecida. Eu vou escrever Cida, tá? Porque Ok. Uhum. aí fica mais a Cida, beleza. Então, a Cida, você falou que tem uma questão de ansiedade que causa... O que causa mesmo? Medo e pânico. Tá. Então, essa já é uma informação que você está trazendo legal para nós, porque o medo e o pânico derivam da ansiedade. Então, a ansiedade já não é nem a superfície da parada, já é um nível um pouco mais para baixo. A superfície seria o quê? O medo e o pânico, mas a ansiedade certamente também está mais na superfície do que na raiz, né? Então, a primeira coisa que a gente vai botar aqui é a medo e pânico, né? Isso. E aqui embaixo deste medo e pânico, a gente bota o quê? A ansiedade, dando base para este medo e pânico. Agora que a gente tem aqui essa ansiedade, a gente vai fazer a leitura para identificar o que está por trás dela, tá bom, Cida? Ok. Posso acessar o seu campo energético? Sim. Muito bem, com licença. Sim, sim, sim. Não, não, não. Meu nome é Felipe. Meu nome é Maria Aparecida. Sim. Eu estou com ansiedade. Essa ansiedade gera medo e pânico, sim. E o que causa essa ansiedade? É alguma energia? Não. É algum parâmetro? Sim. Agora a gente está olhando para uma coisa que é diferente de energia, que é um parâmetro. A energia, galera, é como se fosse uma energia, um aspecto feminino do nosso campo eletromagnético, o aspecto magnético do nosso campo eletromagnético. Os parâmetros são já o aspecto masculino ou o aspecto elétrico do campo eletromagnético. Eu gosto de ver dessa forma, o yin e yang, porque uma coisa complementa na outra. Tá? O nosso campo eletromagnético é isso, uma construção de energias do gênero masculino, do gênero feminino, e que vão dar exatamente este tom, essa estrutura, para que a gente possa, enfim, ter tudo isso dentro de nós, né? Energias e parâmetros. O parâmetro aqui, a gente tem que descobrir qual é o parâmetro, né? A gente nunca sabe se é um parâmetro qualquer. Vou perguntar se é uma crença. É uma crença? Não. Esse parâmetro é um comprometimento? Não. É algum pacto? Não. É algum juramento? Não. É algum voto? Sim. Então, é um voto, né? É apenas um voto? Sim. Então, agora a gente já vai começar a olhar para este voto aqui, que já estava no inconsciente, né? Vou botar em vermelhinho, porque a gente não sabia disso até agora. Beleza. E esse voto aqui é a raiz mais profunda dessa ansiedade? Não. Tem alguma coisa mais profunda que isso? Então, tem, né? E o que é a raiz mais profunda? É alguma energia? Sim. É algum parâmetro? Não. É uma energia. É uma emoção presa, sim. E como eu já estou vendo que ela é a raiz mais profunda, eu vou perguntar uma coisa aqui para ela. Vou perguntar qual é essa emoção. Eu vou fazer o processo aqui de usar o quadro das emoções. Eu não estou mostrando o quadro, gente, porque realmente as telas não estão dando muito certo, mas tudo bem. Vamos lá. Essa emoção é uma coluna A, coluna B, fila par, fila ímpar, fila 1, fila 3, fila 5. É um conflito, insegurança criativa, é um terror. Terror, ok. Então, a gente está olhando aqui para algo, uma emoção de terror. Vou botar aqui EP, porque é uma emoção presa, tá? Beleza. Então, a gente sabe agora que tem um voto por trás dessa ansiedade. Esse voto a gente até também consegue trazer mais informações sobre o que é isso. E o terror, tá? O terror foi uma emoção que você vivenciou, que te deixou de alguma forma aterrorizada, ou que alguém ficou aterrorizado, você pode também ter absorvido isso. E a gente vai estar olhando para isso, entendendo qual que é o propósito desse terror, para que ele possa seguir, né, cumprir o propósito dele e ir embora do seu campo, para parar de causar essa ansiedade, é o que a gente deseja, né?
Então, vamos trazer um pouco mais de informações sobre esse terror. Esse terror foi eu que senti? Sim. Então, a primeira pergunta é o quando. Quando que isso começou? Eu tinha mais de 10 anos? Não. Tinha mais de 5 anos? Não. Eu tinha mais de 1 ano? Sim, eu tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá. Como a gente está olhando para uma questão que é lá da primeira infância, ou sei lá, da segunda infância, né? A chance de você lembrar disso, Maria, é menor do que se você já tivesse maior de idade, né? Quando isso aconteceu. Porém, as suas células, elas registram tudo o que acontece com você. Então, conforme eu for trazendo essas informações, veja o que faz sentido, o que ressoa nas suas células, tá bom? Ok. Por mais que você possa não lembrar, você vai sentir se faz sentido o que eu estou falando ou não. Então, deixa eu já botar aqui, com 3 anos, quando surgiu, beleza. O quando a gente já sabe. O quem estava ali, vamos ver. Quem que estava comigo quando eu senti esse terror? Tinha alguém comigo? Sim. Mais de uma pessoa? Não. Era apenas uma pessoa? Era um dos meus pais? Sim. Era o meu pai? Não. Era minha mãe? Sim. Então, era a sua mãe que estava ali junto. Onde foi isso? Eu estou já tendo a sensação de que foi no quarto da casa onde você morava, no quarto onde você dormia. Isso foi no quarto? Sim. Onde eu morava? Sim. É o mesmo quarto da minha mãe? Sim. Isso faz sentido, Cida? Você tinha o berço no quarto da sua mãe? Você lembra disso? Sim. Aham. Não tem muita lembrança, mas às vezes a gente comentava, né? Que a Aham. gente dormia no quarto da mãe. Ah, entendi. Então era no quarto. E vamos ver o que aconteceu ali, esse terror. Eu fiquei aterrorizada por alguma coisa que minha mãe fez. Minha mãe fez de propósito? Não. Foi um terror que eu simplesmente senti sem querer e não soube lidar com isso? Sim. Ok. Então, o que aconteceu foi alguma coisa, né? Alguma coisa que te aterrorizou. Sua mãe fez algo sem querer, tá? Certo, Aparentemente. certo. A mãe fez algo sem querer que assustou, né? Que deixou esse terror em Felipe, você. Pode falar. te interrompendo, eu sempre não tive também uma convivência boa com a minha mãe. A exemplo da Thalita, eu também achava que ela era culpada de meu pai ter morrido, de ter uns acontecimentos. Meu pai faleceu, eu tinha apenas 7 anos. Então, eu culpava, assim, de certa forma, ela. Não sei como, né, do meu consciente, que veio, igual você está falando aí, de criança, né, esse terror. E a nossa convivência a vida inteira foi assim. Hoje ela Entendi. já faleceu. Entendi. Hoje ela, o quê? Desculpa. Já faleceu Ah, tá. há 2 anos. Bom, tudo bem. Essas são mais informações que você está trazendo aqui para mim. Vamos ver se alguma coisa faz sentido, né? Agora, conforme você foi falando, me deu essa impressão de que esse terror que você sentiu foi tipo numa quase queda que você teve. Eu vou confirmar, tá bom? Certo. Esse terror que eu senti, peraí, meu nome é Cida, sim. Esse terror que eu senti foi porque eu quase caí? Não. Não tem nada a ver com isso. Foi alguma coisa que caiu em mim? Sim. Tá. Foi algum objeto que caiu em mim? Tá. Isso me deixou aterrorizada? Sim. Ok. Então, possivelmente, tá? Sua mãe deve ter deixado algo cair em você e aí pode ter gerado esse terror que você não soube lidar. Você só tinha 3 anos, se bem que uma criança de 3 anos, né? Já tem mais consciência. Mas vamos Entendi. entender aqui. Vamos tentar entender. A gente sabe o quando, o onde, o quem e o que aconteceu, de certa forma. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu. Pode não ser exatamente isso, tá? Mas tudo bem. E o porquê isso aconteceu? Isso foi porque a minha mãe se distraiu? Sim, ok. Então foi uma distração, aparentemente. Agora, isso que eu falei para você, esse cenário que a gente montou aqui, Cida, faz sentido para você ter vivido isso? Sim, Tá, faz. beleza. E quando a gente fala sobre esse terror, isso vem alguma sensação para você desconfortável, ruim? Vem.
Esse terror eu tenho, assim, de escuro, eu tenho de... Parece que eu estou num lugar, parece, tipo assim, estou no meu quarto, tem sensação de que tem alguma coisa, algum bicho, alguma coisa assim. Esse terror é constantemente na minha vida, Entendi. até hoje. Interessante. Então, vamos tentar trabalhar isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse terror é o que está causando todos os sintomas da minha vida? Sim, é esse mesmo energia de terror. Tá. Então, aparentemente, essa raiz aqui não está tirando só o medo e pânico, está tirando várias outras questões, né? Então, a gente já trouxe um pouco mais de informações sobre isso. E eu vou perguntar agora, Maria, se a gente está pronto para soltar esse terror, tá? Meu nome é Cida. Esse terror já está pronto para ser liberado no meu sistema? Sim. Beleza. E esse voto, ele vai ser liberado automaticamente se a gente conseguir soltar esse terror? Sim. Então, uma coisa interessante, tá? Que quando você tem, por exemplo, uma estrutura de várias energias, vários parâmetros, crenças e tudo mais, se você chega na raiz e solta essa raiz, tudo que estava se apoiando nisso vai junto. Mesmo que você não dê nenhum processo específico para essas energias superficiais saírem, elas vão embora, tá? Isso é bem normal de acontecer. Agora, eu vou pedir a sua permissão, Cida, para a gente poder soltar esse terror, para a gente já começar a mudar essa energia, tudo bem? Você permite? Sim, com certeza. Muito bem. Então, vamos lá, respira fundo e deixa a energia fluir. Muito bem. Respira fundo, Cida. E me fala como que você está se sentindo. Você sente ainda aquele desconforto, aquela sensação do terror ou está mais leve? Mais leve, Felipe. Legal. Então, agora, eu vou perguntar aqui no seu campo se esse voto ainda está ali, tá? Esse voto que gerava ansiedade em mim ainda está no meu campo? Não. Beleza, então não está. Aparentemente saiu. Eu tenho ansiedade? A resposta aqui é não. Eu tenho medo e pânico? A resposta agora é não, tá? Então, o que que a gente fez? Não significa que você está livre de ansiedade, medo e pânico, não significa isso, sinceramente. Entendi. É apenas a informação que a gente teve de que este processo deu resultado, pelo menos aqui na leitura. Certo. Para a gente saber de fato se vai ter um resultado positivo na sua vida, a gente tem que deixar você viver a sua vida e ver se esses sintomas voltam ou não, tá? Ok. Mas uma coisa que a gente olhou aqui no seu subconsciente é que tem um voto. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é como que esses votos, esses parâmetros em geral, eles funcionam. Eles realmente funcionam como uma forma de direcionar uma ação ou uma reação, enfim, coisas a partir do que você sente. No caso, era terror. Eu vou trazer um pouco mais de clareza sobre esse voto, tá? Só para a gente Ok. entender o que você estava carregando. Sim, sim, não, meu nome é Cida. Ok, eu quero saber aqui o que é este voto. Você lembra se aconteceu alguma coisa significativa na sua vida quando você tinha 34 anos, Cida? Não, não tenho lembrança. Tá, Aconteceram tantas coisas ruins, né? Então, que não lembro, assim, na idade, não lembro. tudo bem. Porque aparentemente surgiu esse voto quando você tinha 34 anos. E esse voto, deixa eu ver por que ele serviu. Talvez ter que lidar com algo que você não tinha que lidar antes. Bom, você é mãe, né, Cida? Sim, sim. E quando que você teve seu primeiro filho? Eu tinha 27 anos. 27, tá.
fazer uma continha rápida aqui. Então, seu filho tinha, quando você tinha 34 anos, você tinha 7? Não, 7, né? 37, 29, 40. Peraí. Ele tinha 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. 7 anos, 7. Só 7. Então, eu não sei se tem a ver com a família, deixa eu perguntar. Tem a ver com a minha família? Sim. Tem a ver com meu filho? É homem, seu filho? Seu primeiro filho? Meu primeiro é homem, então casal. Aham. E tem a ver com meu filho? Tem a ver com a minha filha? Não. Isso tem a ver com alguma coisa na escola? Sim. Tem alguma coisa que me deixou preocupada? Você lembra se seu filho fez alguma coisa quando ele tinha 7 anos na escola? Assim, tipo, levou suspensão, alguma coisa? Suspensão com 7 anos, acho que não, né? Mas Não, alguma bronca, assim? não lembro. Foi uma criança bem tranquila na escola. Beleza. O que foi essa preocupação? Não tinha nada em relação à conduta do meu filho, né? Então, tinha a ver com o quê? Entendi. Com medos do que podia acontecer com ele? Você tinha medo que alguma coisa acontecesse com seu filho? Quando Sim, você não estava perto dele? sim. Tem até hoje. Ele tem Entendi. 37 anos, ainda tem. E tudo bem. Agora a gente vai olhar, entender o que é esse voto. Esse voto certamente ele veio para corrigir este medo que você estava sentindo quando você começou a se abrir mais no sentido de deixar o seu filho ir mais para o mundo, né? Você Uhum. o medo deve ter ficado mais forte. Então, esse voto ele deve ter vindo exatamente para corrigir isso. Deixa eu ver o que se trata. Tá, acho que é um voto mais simples, assim, no sentido de não vou deixar meu filho sozinho, não vou deixá-los sem apoio, desamparados. Faz Sim, sentido que você tenha esse voto nesse sentido, sim? faz todo sentido. Uhum. Uhum. Todo sentido. E uma coisa interessante é que esse voto, ele não está mais no seu sistema, porque a gente tirou esse terror, que estava dando a tentação para esse voto. Então, por que você não precisa mais desse voto? Significa que você não tem mais medo que algo aconteça com seus filhos? Não necessariamente, mas significa que a energia que te deu, que te motivou a ter esse voto de não deixá-los sozinhos de jeito nenhum, não tirar os olhos deles, né? Foi Uhum. exatamente, já trabalhamos, já soltamos, então esse terror do que pode acontecer já não vai ter mais. Pode ser Ok, que você substitua isso de alguma outra forma também, né? entendi. Uhum. Pode ser que você, por exemplo, agora crie uma crença, né? Ao invés de um voto, você cria uma crença, não, eu tenho que estar sempre de olho, coisa do tipo, mas como seus filhos já estão maiores, então pode ser que não seja recriado, pelo menos não dessa forma. Mas, de qualquer forma, a gente já olhou aqui, tá? Você está se sentindo bem, tá, Cida? Me diz aí. Tô ótima, Felipe. Perfeito. Então, vamos olhar agora para essa leitura que a gente fez aqui. Você falou que você estava sentindo uma ansiedade que gerava, né, que causava o medo e o pânico. Primeira coisa que eu perguntei, qual que é a base, o que está sustentando essa ansiedade? O que está causando essa ansiedade? É um parâmetro que veio, um voto. Então, provavelmente, quando você começou a ter que lidar com seus filhos estarem em risco, entre aspas, isso começou a te gerar ansiedade. Por quê? Entendi. Porque o que me vem na mente, você vê se faz sentido, tá? A gente está montando agora o quebra-cabeça. Quando seus filhos começaram a ir para a escola, a sair de casa, você viu que não tinha como você controlar e tá resguardando eles nesses momentos, né? Então, no momento que você estava com eles, isso tirava essa ansiedade, assim, no sentido de, não ansiedade quando você estava com eles, mas porque você tinha mais controle da situação. Mas quando você não estava com eles, isso podia estar tirando uma ansiedade, né? Dessa Isso. incerteza. Faz sentido até aqui, né? Faz sentido, total. E aí a gente aprofundou um pouquinho mais e viu que, na verdade, a raiz de tudo isso aqui era um terror que você desenvolveu quando você era uma criança de 3 anos, aparentemente, quando você estava com a sua mãe no quarto e alguma coisa aconteceu que não foi de propósito, não foi algo assim feito para te machucar nem nada do tipo, porém algo te assustou, algo te deixou aterrorizada
e eu, assim, achei que fosse algo caindo em você, ou pode ter sido qualquer coisa, pode ser que, sei lá, sua mãe saiu do quarto, apagou a luz e te deixou no escuro sem querer. E aí você se Certo. sentiu aterrorizada, entendeu? Mas, de qualquer forma, alguma coisa aconteceu, não tínhamos que trazer muita clareza sobre isso, porque a gente já tinha pego bastante informação aqui. Uma vez que a gente entendeu qual que era o propósito desse terror, que era basicamente te trazer um amparo, a gente entende que esse amparo que você precisava naquela época, você ficou buscando isso também com os seus filhos, né? Ampará-los, dar isso que você sentiu a falta, talvez quando você era criança, né? Isso. Então a gente descobriu aí. Uhum. E descobrimos que você estava com essa carga e que a gente agora, soltando essa carga, você se sente mais tranquila. E não necessariamente isso aqui, não necessariamente a sua ansiedade, medo e pânico vai sumir, porque pode ainda ter uma outra energia aqui, né? Pode ser que tenha uma outra coisa que também se desdobre nisso. Pode ser que tenha um parâmetro aqui também que se desdobre nisso, né? Como que a gente consegue ter essa certeza? Vivendo a vida e vendo se vem mais ansiedade, mais medo, mais pânico. E toda vez que vier alguma coisa, você já flagra o seu sistema e fala assim, opa, de onde é que está vindo essa sensação aqui? Né? E a gente pode fazer uma leitura para trazer mais consciência, tá? Entendi. Beleza. O GSF está fazendo algumas perguntas aqui, né? Peraí. Perfeito. É o primeiro que também queria saber o que é voto. Perfeito, né? Ele perguntou aqui, o que é o voto, que é um parâmetro, quando você toma o lugar da pessoa com a permissão dele, o seu subconsciente fica neutro, uma ótima pergunta essa, hein? E como que você se sente quando está enviando uma energia de desbloqueio? Interessante essas perguntas, hein? Olha, vamos lá, deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Oi, gente, desculpa, viu? Peço mil perdões, porque eu, sem querer, fechei meu Zoom. Desculpa, vou entrar aqui de novo, tá? Beleza. Mil perdões, viu, gente? Ainda bem que tá gravando aqui ainda, viu? Segunda gafe que eu já comento desse tipo, viu? Deixa eu olhar. O meu chat acho que resetou agora. Se você puder, Gessé, copie e cola de novo aí para eu poder ler as perguntas. Eu já vou responder a primeira pergunta, tá? Um voto. O que é um voto? Por exemplo, tá? Se você vai... Antigamente era mais comum, hoje em dia acho que não é tanto, né? Mas se bem que ainda tem. Se você fosse fazer parte de uma religião, por exemplo, como se fosse uma religião grande, como, por exemplo, a Igreja Católica, existia alguns votos que você tinha que fazer para poder participar, para você poder, sei lá, ser padre e tudo mais. Desculpa. Então, um dos votos que o padre tem que fazer para ser padre, né, é abrir mão de casamento, de relações sexuais, afetivas e tudo mais. Ele faz esse voto. Não é em todos os lugares, não é em todas as religiões, né? Tipo assim, é só um exemplo que eu estou dando. Tem, por exemplo, naqueles monastérios antigos, os monges e tudo mais, tinha essa coisa de ter um voto de pobreza. Por quê? Porque o intuito da vida no monastério é viver uma vida de simplicidade e de virtudes que você vai, assim, vivenciando a partir realmente da pobreza, assim, da escassez, e tudo bem, porque é o processo que eles vivem e que eles escolheram viver. Só que o lance uma vez que você cria um voto,
ele vai estar ativo no seu subconsciente para você estar honrando ele, né? Então, o voto de pobreza, você vai, sempre que tiver alguma coisa em mãos, você vai dar essa coisa embora, ou vai ter que gastar isso de alguma forma, não vai conseguir manter. Por quê? Seu subconsciente, ele tá constantemente querendo honrar esse voto. Então, nós temos vários parâmetros, tá? No caso, esse voto, ele parte de uma vontade de fazer parte de algo, provavelmente. Não necessariamente, mas na maior parte das vezes é isso. Além disso, nós temos outros parâmetros, como, por exemplo, o juramento. Se eu juro para você que eu, sei lá, nunca vou falar palavrão, eu vou evitar falar palavrão. E aí, se algum dia eu falar palavrão sem querer, eu já vou sentir a culpa de ter falado palavrão. E quem que vai me lembrar de sentir a culpa? É exatamente esse juramento que eu fiz. Meu subconsciente vai lembrar, opa, não devia ter falado isso. Entendeu? E aí, por que que ele traz essa culpa à tona? Porque eu fiz um juramento de que eu não iria fazer aquilo. Então, a gente tem esses parâmetros, nós temos comprometimentos que nós fazemos, por exemplo, comprometimento em relação aos nossos pais, isso é muito comum, né? Me comprometo, sei lá, a minha mãe, no sentido dela... Cara, tem tanta coisa, né? Deixa eu pensar em um exemplo, assim. Um comprometimento de obedecer ela. Eu me comprometi a ser obediente à minha mãe. Aí eu cresço, estou adulto, estou na minha vida adulta lá, eu quero, sei lá, fazer uma viagem, quero mudar para o Canadá, e aí eu estou, sei lá, ainda comprometido em obedecer minha mãe fala assim, não vai para o Canadá não, fica aqui. Eu falo, mãe, acho que eu não vou, entendeu? Por quê? Porque a gente tem esses parâmetros. Esses parâmetros, eles vão ajudar a gente a se apoiar na realidade e sabe, e ir para alguma direção. Por isso que eu falo que o parâmetro é uma coisa mais elétrica, porque a corrente elétrica, ela segue uma direção bem específica. A energia é o que é só uma sensação, é como se fosse um campo magnético mesmo, uma coisa que está ali em todas as direções que você vai, quanto mais perto, né, você chega da raiz dessa questão, dessa emoção, mais forte isso fica. Assim como o campo magnético no centro dele é mais potente, na periferia vai ficando mais suave. Tá bom, gente? Então, o parâmetro seria isso. Deixa eu ver as outras perguntas. Quando eu tomo o lugar da pessoa, né, com a permissão dela, meu subconsciente fica neutro? Cara, o meu subconsciente, ele fica neutro, porém, eu não me torno necessariamente um filtro perfeito, tá? Por quê? Porque mesmo que eu esteja captando as informações do campo energético da pessoa, eu estou canalizando esse campo no meu sistema físico, ou seja, no meu cérebro, né? No meu sistema nervoso. E isso já tem várias programações ali inerentes ao meu sistema. Então, sim, por exemplo, quando eu for fazer uma leitura de alguém, pode ser, por exemplo, que venha essas informações para mim, não só com o teste muscular que eu faço, mas também vem intuitivamente, e vem, às vezes, da forma como eu diria, como eu falaria, como eu colocaria. Entende? Por exemplo, a pessoa tem uma crença de que ela não pode ganhar dinheiro. E aí, quando eu acesso essa crença, ela estava no inconsciente, eu vou descobrir, eu pergunto, qual crença que é essa daqui que a gente identificou? Aí vem para mim, eu não consigo ganhar dinheiro. Aí veio para mim, não consigo, mas na verdade a crença na pessoa não é exatamente eu não consigo, essa foi a palavra que veio para mim, não consigo. Às vezes a crença que ela tem é, sou incapaz de ter dinheiro. Então, tem essas diferenças, tá? A gente capta essas informações, a gente interpreta elas, então não somos um filtro perfeito. Isso aqui é uma leitura, como eu falei, ela não é 100% precisa, e mesmo se eu pudesse fazer essa leitura de outra pessoa de forma neutra, sem influenciar de jeito nenhum, mesmo assim não seria 100% preciso. Porque o subconsciente da pessoa também, às vezes, vai registrar as coisas de uma forma que não é o certo. Às vezes ele encaixa ali do jeito que dá e tudo bem. E segue adiante. Então, é legal porque quando a gente olha para o subconsciente e tem alguma coisa desorganizada, isso daí tende a se organizar sem que a gente faça nada. Só que a gente está levando a nossa consciência, ele já entende, opa, isso daqui não é aqui, é ali. Então, ele reorganiza as coisas. O nosso subconsciente é como se fosse uma secretária da nossa mente,
né? Que ele vai organizando tudo isso. Aí a última pergunta que é como ou o que você sente quando está enviando uma energia de desbloqueio? Tem vários jeitos da gente sentir, porque tem vários jeitos da gente desbloquear essas energias. No caso, como eu uso o Theta Healing, o Theta Healing utiliza a energia do amor incondicional do Criador de tudo que é uma forma bonitinha de falar, que a gente está acessando o espaço puramente etérico dentro do vazio quântico das infinitas possibilidades, né? Que é uma outra forma chique, sofisticada de falar. Essa é uma energia que realmente lembra muito a sensação de amor incondicional, porque o amor incondicional é quando a gente acolhe tudo e sem separação. Então, a sensação, quando a gente está fazendo esse processo, é exatamente essa sensação de integração, de que não existe separação entre nada. E de que o campo da pessoa está aqui comigo, então eu estou percebendo essas mudanças, porque é no perceber, no testemunhar que, de fato, a mágica acontece. Respondido as perguntas? Sobrou mais alguma? Correto. Beleza. E essas coisas dos parâmetros é um tema bem legal da gente olhar, porque os parâmetros vão realmente limitando a forma como a gente age, reage e vê a vida. A gente enxerga a vida a partir dos nossos parâmetros, sabe? Então, é legal estar levando essa atenção também, porque não são só as emoções presas. E uma coisa está conectada com a outra. A gente tem que saber de um e tem que saber do outro para poder trabalharmos por completo. Então, beleza. Agora que a gente já olhou para a Thalita, que a Thalita já foi, acho que deve ter acabado a bateria do celular dela, né? E da Maria Aparecida da Cida. Então, eu vou chamar você, Deise. Pronto. Me fale, como é que... me fala assim, eu sei que você tem uma questão que você já explicou sobre encontrar o seu propósito, mas me fala assim, o que vocês... qual que é o bloqueio em relação a isso? Tenta dar um nome para uma questão que a gente quer olhar. Bom, o que me veio, você sabe que eu sou extremamente intuitiva, né? Essas coisas, até essas perguntas que eu escuto, eu falo, puxa, eu nunca pensei nisso, sabe? Eu só vou, né? E eu não penso, às vezes, nem... Eu falo assim, que é uma entrega, né? E, assim, uma entrega sem entendimento, né? É uma entrega, você está aberto a fazer o seu melhor através do amor, né? Então, muitas coisas assim, eu não sei, eu falo, não sei, eu fiz, você está bem? Então, é meio que assim. E o que me veio agora, né, na hora que você me perguntou, eu não tinha pensado em nada, mas veio a palavra culpa claramente para mim. Então, assim, na verdade, né, a gente sabe, né? Só que não tem essa clareza. Alguém tem que despertar isso. Por isso que é bonito o trabalho através do amor incondicional, nessa entrega. Porque você, né, está conectado comigo aqui. Todos nós estamos conectados com tudo e com todos, né? Então, só que quando você está junto, está mais canalizado. Então, é como se você desse um cutucão, sabe como tinha aqueles negócios da gente cutucar no Facebook, né? Mas eu sinto isso. É tipo assim, você me cutucou, mas eu nem sabia aonde você ia me cutucar. Então, o que eu sinto é isso. É culpa. É culpa. Uhum. E você acha que essa culpa está, de alguma forma, atrapalhando você de seguir a sua jornada, seu propósito? A culpa, ela paralisa a gente, né? É uma energia ruim, péssima, né? Ela faz com que, eu acho que a frequência é tão baixa, né? É uma coisa tão... É diferente do arrependimento, mas é uma coisa muito pesada. Você sentir culpa, acho que é como você se carregar e ainda carregar tudo isso aí que está dentro do nosso inconsciente. Então, só pode ser, porque assim, nada se separa, né? Se você está paralisado, você está paralisado em tudo, né? Em relacionamento, porque é tudo energético. Então, se você está ali, para mim é tudo, é tudo. Então vamos olhar para essa culpa. Nesse momento, você consegue sentir essa culpa, se conectar com ela?
Então, o que veio para mim é assim, é uma culpa de eu sinto que eu ofereço pouco para as pessoas, que Tá. eu sou pouco. Ok, então a gente vai começar aqui a criar o seu mapinha também. Deixa eu abrir um quadro branco para nós. E tá. Então agora a gente vai olhar para a Daisy, nossa querida amiga Daisy. E aí você está me falando, a primeira questão que você trouxe aqui, né, foi a culpa. E a gente já vai olhar para isso, mas você falou uma coisa já que está por trás da culpa, né? Que é o não faço o suficiente para os outros, é isso? Assim, que eu ofereço pouco, eu ofereço pouco, né? Ofereço Então, pouco aos outros, beleza. na Ok, verdade, eu me sinto pequena, assim, sabe? Tipo, como se eu fosse uma pessoa que insignificante, entendeu? Assim. aham. Estou entendendo. Beleza, a gente agora está trazendo mais clareza sobre o que está por trás dessa culpa. Agora, eu vou pedir sua permissão, Daisy, para acessar o seu campo energético. Você dá permissão? Sim. Muito bem, com licença. Sim, sim, sim. Não, não, não. Meu nome é Daisy. Eu estou sentindo uma culpa. Isso tem a ver com o quanto eu ofereço para os outros. Isso está vindo por uma noção de que eu sou pequena e insignificante. Sim, 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 sim. Beleza. E o que está... Qual que é a raiz? O que está causando isso? É alguma energia? Sim. Algum parâmetro? Não. É apenas uma energia? Sim. Ok. Essa energia é a raiz dessa questão? Não. Tem alguma coisa mais profunda? Sim. Então, o que tem mais profundo? De mais profunda? É alguma energia? Não. É algum parâmetro? Sim. É alguma crença, voto, pacto, comprometimento? Ok. Tudo bem. Então, a gente... Deixa eu fazer aqui já, escrever as coisas que estão vindo, né? Então, tinha uma emoção, tinha uma energia por trás disso. E tinha também um parâmetro, que daí esse parece ser a raiz mais profunda, né? Que é um comprometimento. Deixa eu escrever comprometimento aqui. Parâmetro, beleza. Agora que a gente trouxe esse comprometimento aqui, vamos olhar. Essa aqui é a raiz mais profunda? Sim. Ok. Porém, como ele é um comprometimento, normalmente, galera, um comprometimento, ele se baseia, ele parte de alguma energia, de alguma emoção. Tá? Então, eu vou só confirmar aqui no teste muscular. Esse comprometimento, ele está sendo sustentado por alguma energia? Não. Por algum parâmetro? Não. Então, ele não está sustentado por nada. Realmente é a raiz mais profunda, tá? Agora a gente vai trazer um pouco mais de clareza sobre esse comprometimento. Primeira coisa que a gente pergunta, né? Que eu sempre pergunto, por exemplo, é o quando esse comprometimento surgiu. Quando eu tinha 19 anos. Veio para mim na hora, assim, esse número, já 19 anos. Você teve o Giovanni, que é o seu filho, né? Quando você tinha 19 anos, Daisy, você era... Não, Fê, mas assim, a hora que você falou, que nem eu tô sentindo, meu corpo tá todo arrepiado, né? Foi quando minha mãe e meu irmão morreram, Entendi. Esse entendeu? comprometimento tem a ver com a morte da minha mãe e do meu irmão? Sim. E esse comprometimento aqui é em relação a ter que lidar com as coisas práticas da vida? Sim. Eu tinha alguém para me ajudar a fazer essas coisas? Não.
esse comprometimento me ajudou a conseguir lidar com as coisas? Sim. Tudo bem. Então, você consegue se lembrar qual foi esse compromisso que você tomou para si depois que você perdeu o seu irmão ou sua mãe? Bom, acho que eu teria um pacote, né? Primeiro porque eu sou a mais velha, a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, né? E quando a minha mãe morreu, eu assumi tudo isso, né? Eu assumi. Eu larguei meu emprego. Não que eu esteja... eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Nada. Absolutamente nada. Se eu fosse para escolher, eu faria tudo de novo. Mas, assim, tudo eu passei a viver em função dos outros, né? Porque eu assumi tudo. Eu assumi a casa, eu assumi, acho que as dores, né? Porque como era muito pesado, e depois morreu o meu avô, meu pai era filho único, então a gente perdeu, se separou, né? De 3 pessoas em 11 dias, né? Então a minha vida realmente virou do avesso, virou de ponta cabeça. Então eu acredito que eu me comprometi de cuidar da minha família. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Daisy. Naquele momento, quando você tinha 19 anos, mesmo que você tenha se comprometido a cuidar da sua família, você sentia na época que você era pequena, insignificante e de que era Que eu era, demais para você? que eu era insignificante? Você se sentia pequena naquela situação? Olha, se eu te falar que eu nem sei o que eu sentia, né? Eu me conheço hoje, né? E eu penso assim, e a gente que trabalha através dessa energia, a gente trabalha muito no sentir, né? E para mim, sem sentir, não faz sentido, que nem você trouxe uma questão para mim, no meu coração, né? O sentimento. Tanto é que eu senti toda no meu corpo, e aí vieram as lágrimas, né? Que foi uma coisa que eu nem... E eu sou bem durona, assim, para expressar isso, né? Então, assim, eu comecei a sentir, né, algo quando eu conheci o Teta Healer. Então, Entende? assim, ali é como se eu tivesse 2 datas de nascimento, né? Entendi. Foi quando eu acessei, eu lembro que na minha segunda sessão, que foi a Demilde, até que foi a minha primeira terapeuta, nunca mais aquela versão minha foi a mesma. Então eu não sei te dizer se eu sentia alguma coisa, simplesmente eu fazia, sabe? Eu me colocava à frente de tudo. Eu tenho essa até hoje, bom, tá aí, né? Tá dentro de mim, de alguém pedir alguma coisa, você está pedindo, eu já estou fazendo. Aham. Então é um comprometimento assim com a minha família, com acho que com os meus ancestrais, né? Para enfim, com o todo. É bastante comprometimento, é bastante doação, mas eu não sei te dizer se naquela época eu sabia algo nesse sentido. Uhum. Mas uma coisa que você me falou é interessante, tá? Que você começou a sentir as coisas quando você fez o Theta Healing, que foi inclusive o seu renascimento, de certa forma, né? E o Theta Healing ele te possibilitou, entre as várias coisas que o Theta Healing te proporcionou, você acha que poder ajudar os outros estava dentre essas coisas mais gratificantes do Theta Healing? Sim, sim. Tá. Eu sempre coloco assim, eu tenho uma conexão muito forte com o externo, né? Assim, eu tô toda hora, eu vou postar alguma coisa para motivar não sei o quê. Eu vou fazer alguma coisa para que... Então, assim, eu, na verdade,
você não está em primeiro lugar quando você está fazendo isso. Entendi. Agora estou entendendo aqui o que está por trás dessa questão, Deise, porque me parece que esse comprometimento que você teve que estabelecer com 19 anos tirou a prioridade de você e colocou na sua família, né? E não houve essa reconciliação ainda de você falar assim, nossa, calma, agora eu posso parar e focar em mim. Parece que você ainda está segurando essa necessidade de fazer pelo outro. E o lance é, a hora que você... são duas forças. Uma parte sua quer fazer pelos outros porque se comprometeu. Outra parte sua quer se cuidar, quer fazer as coisas por você porque você merece e você precisa fazer por você, porque ninguém vai fazer por você. E uma coisa está indo na contramão da outra. Então, provavelmente, vê se faz sentido, tá, Deise? Você está se sentindo pequena, você está se sentindo que você está oferecendo pouco para os outros porque você está oferecendo e sendo mais para você. Faz sentido? Então, assim, eu acho que é exatamente isso, né? Faz total sentido. Tudo que eu faz falta, que eu vejo a falta no outro, no caso, estou oferecendo pouco, né? É porque eu tenho pouco para mim. Uhum. Né? É óbvio que eu não tenho essa clareza sozinha, porque senão eu já tinha resolvido, né? Uhum. Ninguém vai ficar numa... Você tem uma questão, mas não é tão simples de a gente acessar. Você está falando de uma coisa que aconteceu há sei lá quantos anos atrás, porque daí eu vou ter que falar a minha idade para você, né? Então, assim, faz pouco tempo, né, que eu tinha 19 anos. Uhum. Então, assim, são coisas assim que... E é muito forte, porque eu senti aqui. Eu senti. Não assim... não que você trouxesse um peso para mim, né? Mas que você trouxesse um sentimento, um despertar, né? Para que eu possa sair disso. Uhum. Vamos sair disso? Bora. Eu vou só fazer umas perguntinhas aqui, só para confirmar uma coisa, tá? Porque se a raiz é esse comprometimento, e esse comprometimento a raiz, eu quero perguntar se esse comprometimento fez... Peraí, meu nome é Deise, só confirmando que eu estou falando como você. Esse comprometimento se desdobrou de alguma forma na crença de que eu tenho que olhar mais para os outros do que para mim? Sim, a resposta aqui é sim. Então, uma coisa que a gente não tinha passado aqui, porém está aqui, é uma crença, né? De que você deve fazer mais pelos outros, em comparação a si mesmo. Então, essa crença foi estabelecida a partir dessa raiz, aparentemente mesmo. Então, essa raiz aqui, ela tanto te trouxe algumas emoções e tudo mais, que a gente vai poder estar liberando isso, mas trouxe essa questão de fazer em azulzinho aqui agora. Ué, por que não está dando para clicar? Ô, de acho. Esse negócio aqui tá de sacanagem. Eu tô apertando aqui para apertar. Ué? Ah, entendi. Sabe o que está acontecendo? Agora apareceu. Beleza, vamos lá. Então, você trouxe a primeira questão da culpa, foi uma palavra que veio na sua mente quando eu perguntei que questão você queria trazer, e foi vindo aqui mais informações. Eu ofereço pouco para os outros, me sinto pequeno, insignificante. Perguntei aqui o que causava essa ideia, essa sensação que você estava, e aí veio que era uma emoção presa, porém essa não era a raiz mais profunda. Eu perguntei, então, qual que é? E a resposta veio que esse comprometimento, quando eu falei dos 19 anos, nem precisamos trazer mais informação nenhuma, você já sabia do que se tratava, né? E aí isso foi trazendo para nós mais clareza do que se desdobrou a partir disso. Por que você se sente insignificante, pequena e tudo mais? Não é porque necessariamente se comprometer com a família te faz sentir assim. É que isso te trouxe também uma crença de que para que você pudesse estar para os outros, você não poderia estar para si mesma, né?
Então, se eu estou dando foco em mim, não estou dando foco no outro. Opa! Então, me sinto culpado, estou me sentindo pequena. Como se o seu tamanho fosse diretamente relacionado ao quanto você tem para dar para o outro, né? E ignorando completamente o dar para si mesma. Então, o que a gente pode fazer agora, Davis, é finalizar com honra esse comprometimento e trazer também o processamento e liberação de todas essas emoções que podem estar relacionadas com esse comprometimento, apesar de ele não estar sendo sustentado por nenhuma energia. Eu vou também fazer esse processo de soltar as emoções, tudo bem? Se você der a permissão agora, você permite? Sim. Muito bem. Respira fundo, deixa as energias fluírem. Muito bem. Vamos deixar as energias fluindo. Vai respirando profundamente. Como é que você está, Daisy? Estou bem. Você sabe que na hora que você estava fazendo a liberação, veio assim na minha mente: você não pode fazer isso. E eu disse assim: posso sim. Eu honro, mas eu faço. Mas eu libero. Você vê como é forte, entende? Porque é muito rápido essa consciência dentro do inconsciente, ela é muito rápida. Então, você tem que ser muito ligeiro nisso daí, para ela não te pegar de volta, sabe? Exato. Bem observado. Deixa eu só confirmar aqui esse parâmetro, esse comprometimento saiu do campo. Sim. Eu tenho a crença de que eu tenho que fazer mais pelos outros em comparação a mim mesma? Não. Saiu essa crença, essa emoção presa também, que a gente não sabe qual é, que a gente não identificou. Saiu. Não saiu essa emoção? Ah, ela está aqui por algum motivo aqui ainda? Que emoção que é? Olha que interessante. Essa emoção aqui aparentemente está ainda aqui. Apesar de a gente ter liberado esse comprometimento. Isso é uma coisa interessante, né? Mas vamos ver. Que emoção que é essa? Ela está na coluna A? Coluna B? Essa é a emoção agora. Deixa eu fazer uma pergunta antes, né? Agora ela é a raiz mais profunda dessa questão? Sim, olha que interessante. Agora ela é a raiz mais profunda porque essa aqui a gente já liberou. Então tá lá com a B, fila par, fila ímpar, fila 1, fila 3, fila 5, conflito, falta de criatividade, falta de personalidade, tá? Essa falta de personalidade eu absorvi de outra pessoa, eu senti em mim mesma, e isso foi com que idade? Foi com mais de 20 anos, mais de 25, 21, 22, 23 anos. Com 23 anos, Daisy, o que aconteceu na sua vida? Ixi. Tantas coisas, né? Eu casei logo em seguida, né? Que minha mãe e meu irmão morreram, então eu casei com 20. Aí aconteceu uma questão logo depois de 1 ano e pouco de casada, daí eu me separei dele, né? E talvez nessa data aí, mais ou menos, eu tenha voltado, né? E uma pessoa, né? Que acho que provou a minha falta de personalidade, apesar de eu entender que eu tenho que ficar com essa pessoa, senão não teria meus filhos hoje, né? Então, mas talvez tenha faltado uma personalidade, principalmente de amor próprio, né? É isso que eu ia falar para você, que essa emoção de emoção presa, normalmente quando a gente não sabe como se posicionar em relação a algo. Você acha que, por exemplo, você ter tido, assim, sua família sendo diminuída de repente e você, sabe, estava começando a encarar o mundo já como uma adulta, sendo que você ainda estava saindo, né, da sua juventude, ainda estava na sua juventude, né, por sinal, mas isso foi deixado de lado por você poder tomar essas rédeas da sua vida, da sua família.
Você acha que você ficou meio que confuso em relação ao que você deveria fazer de relacionamento? Acho que você tinha essa coisa, tipo, não sei muito bem o que fazer, é isso? Hoje, né, depois de muitas questões, eu até uma vez, do nada, veio esse alívio, né, para que eu entendesse e liberasse, né, até a pessoa que eu me relacionei, do peso de ter que suprir aquilo que me faltava, né? Então, assim, esse relacionamento eu escolhi a partir de um buraco gigante, né? Então, assim, é aquela boia no oceano, né? Que eu falei, não, agora isso aqui vai me salvar, né? Porque todo o amor que eu sempre me sentia assim sozinha, né? Abandonada, essa palavra, abandonada. Essa palavra ela significa bastante ainda para mim. Então, assim, eu tenho uma questão assim até com a minha mãe. Olha, minha mãe, ela tinha 40 anos, a gente saía junta, era minha melhor amiga, né? Não tinha nada que minha mãe não soubesse sobre a minha vida, eu contava tudo e tal. Então, até esses dias eu fui tomar um passe, eu tenho ido atrás, assim, sabe, de coisas que me deixem um pouco mais centrada e tal. E uma das coisas, assim, que me, que me veio e que me vem sempre é que eu não consigo lembrar da voz da minha mãe, né? Então, assim, eu vou lá e trago isso, né? Então, olha, eu não consigo lembrar da voz. Eu lembro da voz de várias pessoas da minha família, mas da minha mãe, não. Então, eu tenho uma sensação, sim, de abandono, né? Ela não tem culpa nenhuma de ter ido embora tão cedo, né? Mas, assim, no fundo, uma das comunicações que foram feitas através do Espiritismo, ela falava justamente sobre esse peso que tinha ficado para mim, né? Essa carga extremamente pesada. Isso logo depois que aconteceu. Então, assim, eu devo ter muita coisa assim que eu não tenho. Eu sei, mas eu estou falando para você, mas eu não sei como me livrar disso, por exemplo, dessa sensação de abandono. Vamos olhar para isso, então, aproveitar. Deixa eu só fazer uma perguntinha, só para ver se encaixa aqui. Nesse relacionamento que você teve, no primeiro casamento, talvez até também nesse outro que foi onde seus filhos nasceram, né? Você estava numa relação onde você se dava de mais e recebia de menos? Eu não entendi, desculpa. Que eu estava numa relação... Onde você dava de mais e recebia de menos? Total. E assim, essa pessoa que eu casei 2 vezes é a mesma pessoa, tá? Ah, tá. Eu casei, me separei e casei de novo, né? E aí, os meus 2 filhos, eu tive com ele e tudo. Então, foi um relacionamento extremamente pesado, porque, assim, quando eu tinha 1 ano e pouco de casado, ele me traiu, né? Então, Entendi. aquilo foi uma coisa... uma dor insuportável. Por quê? Porque eu tinha colocado toda a minha dor, né? Achava que aquela pessoa, olha a carga também que eu entreguei para ele, sem ele ter nada a ver com isso, mas assim, eu fiz essa associação até por o que ele me falou um dia, né? Então, assim, eu coloquei todo esse peso, toda a minha felicidade, né? Se é que restava alguma coisa, porque eu não enxergava nada, né? Não tinha alegria. E aí, quando aconteceu essa questão, eu fiquei completamente perdida, né? Mais uma vez, uma questão de abandono. Então, foi tudo isso. Só um momentinho, tá? Tá. Para ver a questão do abandono. Uhum. Sim, 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 não, não, não. Meu nome é Daisy. Essa questão do abandono tem a ver com essa culpa que eu estava sentindo? Não, é uma outra questão? Sim.
Isso tem a ver com comprometimento que eu fiz quando tinha 19 anos? Não. Então, Deise, essa questão da culpa, do abandono, não está relacionado com essa questão aqui. Então, acho que é melhor a gente deixar para um outro momento, sim. porque senão a gente vai de novo aprofundar e tudo mais. Mas fique tranquilo que eu te ajudo nisso, tá? A gente dá uma olhada nisso. Agora, então, você está leve, a gente fez o processo de soltar isso daqui, só que essa emoção ainda não ficou completamente leve, né? Essa emoção aqui que a gente identificou como falta de personalidade. Então, eu vou pedir sua permissão para a gente soltar qualquer emoção de falta de personalidade que você tenha desde aquela época, dos 23 anos, e antes, depois, tudo que tiver disponível para a gente liberar, se dá permissão para a gente liberar? Sim. Muito bem, com licença. Se eu tivesse mais tempo aqui, Deise, até faria essa outra leitura com você, mas já estamos há quase 2 horas aqui, né? Mas está ótimo já. Já sou muito grata. E tudo tem um momento certo, né? Não dá para a gente... A terapia, eu acredito que é como a água que a gente bebe, como o alimento que a gente consome, é a nutrição. Então, tem que ter um mediador aí para que a gente avance. E eu, assim, sabe que eu sou sua fã, né? Valeu. Sou... Sou seu Não, fã. Então, beleza. Agora eu estou confirmando aqui, tá? Essa emoção presa foi liberada, a resposta agora está dando sim. Essa sensação de que eu me sinto pequeno e insignificante foi embora? Sim. De que eu ofereço pouco aos outros? Sim. Essa culpa que eu estava sentindo foi embora? Sim. Então, aqui, pelo menos na leitura, deu que foi tudo liberado. Me fala você ainda sente essa culpa? Você ainda sente que você está oferecendo pouco aos outros? Está se sentindo pequeno, insignificante? Ou está mais leve? não, é o que eu falo. É que a gente acha que não, mas é muito rápido, né? Do mesmo jeito que é rápido para ela fugir, para a gente tirar, ela também é rápida quando é tirada, né? Para sair do campo energético. E assim, eu falo que quando a gente está envolvido, né, nessa frequência do Theta Healer, que é uma frequência de calma, de paz, de tranquilidade, de amor, né? Realmente, eu falo que se a gente pudesse ficar o tempo inteiro assim, né? Então, assim, quando eu estou nesse momento, eu sinto muita paz e confio, né? Que sim, que é possível da mesma maneira que eu te falei, que ela foge quando a gente vai substituir, ela também é substituída assim, né? Em segundos. E eu não quero mais lembrar dela. Certo. Muito Gratidão, bem. viu, Fê? Eu que agradeço, viu? Deixa eu ver se ainda a tela ainda está com as coisas escritas, senão ele apaga. Ah, que pena, senão eu ia mostrar aqui. Mas eu falo aqui com vocês, tá? Rapidinho, só para a gente finalizar. A gente está aqui há bastante tempo, eu sei que vocês estão já cansados, mas essa leitura, gente, é um processo, assim, que não é difícil de ser feito, porque o próprio teste muscular, né, não envolve você ter, sabe, os sentidos intuitivos totalmente abertos. Inclusive, isso foi uma forma que eu encontrei de eu ter mais apoio também nas leituras que eu fazia, porque eu, mesmo sendo uma pessoa que eu me considero sensitivo, intuitivo, eu muitas vezes tinha dificuldade em perceber as coisas com clareza. Então, isso me deixava muito inseguro, sabe? E conforme eu fui aprendendo as coisas, o teste muscular dentro do Emotion Code, que tem uma outra dinâmica, né? Apesar de ser o mesmo mecanismo, ele é usado de forma diferente, eu entendi que eu podia me apoiar mais nele. E aí, conforme eu fui me apoiando mais nele, eu percebi também que eu podia integrar a intuição com o teste muscular. E é o que eu estou ensinando agora no curso de leitura energética, né? Que estou postando aos poucos, mas esse aqui vai ser também, eu quero postar no YouTube esse encontro aqui, exatamente para demonstrar para quem está fazendo esse curso exatamente como que a gente consegue integrar uma coisa com a outra. Por quê? É que nem eu vou fazendo as perguntas para o subconsciente, de onde é que veio isso daqui? O que está causando isso? É uma energia ou é um parâmetro? Isso a gente consegue fazer respostas bem objetivas e ter respostas sim e não, né? A gente faz perguntas objetivas e as respostas também são objetivas. Porém, conforme eu vou fazendo as coisas, já vem algumas informações para mim
na hora, né? Nossa questão dos 19 anos provavelmente deve ter vindo com muita facilidade para mim, porque a gente já fez trocas antes, eu já tinha entrado em contato com essas questões suas, e eu não lembrava, assim, de verdade. Eu sabia que você tinha passado por isso, mas eu não lembrava que era com 19 anos. E aí você trouxe essa questão que era exatamente isso, e vem essa idade. Então, assim, quanto mais a gente vai utilizando os nossos sentidos intuitivos, mais claros e aptos a gente vai ter de captar essas informações, ao mesmo tempo que o teste muscular ajuda a validar o que a gente está percebendo intuitivamente, né? Então, é legal também a gente confirmar, depois que a gente faz um processo de cura, confirmar, ver se realmente tudo saiu, porque é interessante, não saiu tudo quando a gente limpou aquele comprometimento. E eu tinha um entendimento que sairia, mas por que não saiu? Eu já entendo por quê, porque é um parâmetro. O parâmetro, ele não sustenta especificamente nada. Ele pode, sim, estar conectado com algo, ele pode se desdobrar, sim, mas ele te proporcionou uma emoção, que era de falta de personalidade. Pode ser que não estava exatamente conectado uma coisa com a outra, pode ser que estava presentes e se relacionando uma coisa com a outra. Como eu falei, é divertido a gente olhar para isso, porque a gente não tem certeza. E tudo bem não ter certeza, a gente tem que realmente ir no que faz sentido. E o que fez sentido ali para mim era exatamente isso, que a carga emocional que você estava ainda segurando do relacionamento, do dar e receber de forma desequilibrada, ou seja, dessa falta de personalidade, quem eu sou nessa relação, não sei, isso ainda estava presente. Então a gente teve que voltar e soltar, e aí parece que realmente soltou tudo, toda aquela culpa superficial que a gente tinha olhado no começo, já não faz mais sentido estar ali. Por quê? Porque a culpa vinha exatamente de se sentir pequena, se sentir insignificante por não estar fazendo nada pelos outros, né? Só que isso vinha de uma crença e vinha de um comprometimento, e uma vez que a gente limpa isso e um limpa o outro, aí essa culpa também já não faz mais sentido estar ali, porque, cara, eu tô fazendo o que eu tô fazendo porque eu quero fazer e é isso aí, ponto final. Só que quando você fala isso, tô fazendo o que eu tô fazendo porque eu quero fazer, ponto final, enquanto ainda tem um parâmetro mental no inconsciente, tipo assim, opa, você não pode fazer isso. Você vai estar, sei lá, traindo a sua família se você fizer isso. Poxa, olha o peso que isso traz, né? E o lance muitos dos desconfortos que a gente sente, muitas das travas que nós temos, elas vêm exatamente dessas coisas. E que não é difícil a gente desbloquear. A gente só tem que encarar. É que, às vezes, a gente não quer encarar, né? E eu quero também trazer essa noção de que o nosso subconsciente, por mais que ele queira, muitas vezes, esconder as nossas dores de nós, essas dores estão lá. E é só a gente, sabe, ir focar fazendo as perguntas para a gente descobrir o que está por trás disso, que o subconsciente ele vai cedendo. E o teste muscular, ele é uma resposta, é um método legal, porque você já vai direto na raiz. Tipo assim, mano, qual que é a raiz dessa questão? É uma emoção presa? É uma energia? Ou é um parâmetro? A gente afunila aí, a gente já começa já a definir, e o teste já te joga lá na raiz. Normalmente, você sabe, né, Daisy? Você já fez o curso de Theta várias vezes. Quando a gente faz o digging no Theta Healing, a gente tem que passar por várias dessas etapas, né? São várias. Esse processo, assim, de perguntar já para o subconsciente qual que é a raiz, já escorrega lá para baixo. Às vezes, se escorrega e tem ainda um outro degrau que se desce depois. Claro que quanto mais complexo a questão, mais isso vai se aprofundando também. Mas a leitura, gente, não é difícil de se fazer. É claro que, assim, conforme a gente aprende na primeira vez, a gente fica perdidão mesmo. Porque, tipo, nossa, a pessoa falou que tá sentindo isso, mas tá vindo uma crença, mas eu não tô... Você se perde. Por quê? Você não tem essa imagem. Então, eu quis exatamente passar essa imagem para facilitar esse entendimento e para vocês que são terapeutas, facilitar também na hora que vocês forem fazer o trabalho de vocês tentarem enxergar de uma forma que faça sentido, assim como eu tentei mostrar de uma forma que faça sentido, né? Beleza? Uhum. Gratidão, Fê. Eu Mas assim, mais. eu sinto assim que esse é um trabalho, né? Espiritual e material, juntando tudo aí. As pessoas às vezes elas não conseguem validar tudo isso e dar o valor que é um valor imensurável. Você ter uma alma leve, né? Não tem preço.
o que eu sou hoje e o que eu fui antes do Theta Healing. Mas as pessoas, elas estão muito presas à expectativa e não à entrega. Eu nem sabia, eu fiquei meio desconectada, não li sobre isso que ia ter, porque nem sempre eu consigo. Eu também estou, às vezes, vendo outras coisas, como eu te falei, de trabalho e tal. Então, nem sempre eu consigo acompanhar, né? Mas alguma coisa me fez entrar hoje lá, né? E aí eu li, daí eu falei, será que tem vaga? Será que não tem? E aí eu fiz aquilo. Eu quero. E quando eu cheguei aqui, eu realmente não sabia detalhes do que eu ia trabalhar. Mas eu estou aberta. E assim, eu tenho consciência de que a gente nunca vai resolver tudo. Mas, se fica mais leve, para mim já é um momento de muita gratidão, né? E que as pessoas entendam, né? Nós somos terapeutas, que a gente se dedica tanto a essa cura, né? Que é o que a gente busca para a gente busca para o todo. E a única questão aí é que é por isso que quando são os animais e as crianças, a coisa é muito mais rápida, porque ele não contesta nada, né? Ele está aberto, ele já está num grau de evolução que ele não contesta absolutamente nada. E a criança é a mesma coisa. Ela recebe tudo que você oferece sem pensar, mas será que se eu paguei aquilo lá, será que vai dar certo? É sempre... Esse é o maior peso, né? Até esses dias eu fiz um atendimento e a pessoa não entendia nada e era para um cachorro. Fiz hoje, inclusive. E daí ele falou assim, qual é a garantia? Né? Aí eu falei, nenhuma. O meu trabalho é como a vida. Não tem garantia, tem entrega. Eu não te garanto nada. Mas como que você acha que você vai conseguir chegar? Não sei. Não sei. Porque não depende de mim. E nem tampouco, às vezes, do outro ser. Depende de tudo, né? Então, assim, eu falando isso, a pessoa pode até falar, então eu não quero. Tudo bem, porque eu falei, tem que ser leve. O acordo aqui tem que ser leve para mim. Como que você vai trabalhar numa energia com uma pessoa contestando, né? Então eu falei, ou você entrega e confia, ou não tem que garantia que você vai dar. Ninguém. Eu falei, quando você vai no médico, ele te dá o remédio, tem garantia de que vai funcionar? Ele fez a sessão? Fez. Eu fiz com o cachorro hoje. Agora vamos ver como é que ele... Como é que... É porque assim, né? Com os animais, você sabe que às vezes em um atendimento você consegue resolver as questões. Eu poderia fazer de alguma forma aí que eu pudesse até atrelar mais atendimentos, né? Mas eu não me sinto confortável. Se eu sentir no campo que é necessário, eu vou falar. Mas, assim, amarrar... É lógico que eu gostaria e quero ter uma profissão que tenha uma manutenção, né? Que você coloca cílios, tem que fazer a manutenção. Você faz a unha, tem que fazer a manutenção. Então, sabe, eu quero também uma manutenção do meu trabalho, né? Tá certo. Mas Olha, vamos Daisy, ver, vamos eu não ver. sei se foi esse trabalho que a gente acabou de fazer, mas parece que você já está se conectando com mais potência aí no seu trabalho. Me deu essa Eu não impressão. sei, não. Eu tenho certeza. Se você não sabe, eu tenho certeza. Maneiro. E depois eu te comento sobre essa questão que você falou. Não vou falar aqui, porque senão a gente vai estender demais. Então, eu vou só finalizar aqui a gravação. Gratidão a todo mundo que Gratidão, participou, gente. Boa tá noite. assistindo. Gratidão para todos e até mais. Boa noite.